Recentemente, analisamos a pergunta: quem ou o que é Babilônia? Isso é vital, pois Deus adverte o cristianismo do fim sobre a queda da Babilônia em Apocalipse 14:8 e 18:4. Sem identificar o que é Babilônia, o aviso perde o sentido. Além disso, reconhecê-la ajuda a entender as profecias sobre a corrupção da igreja primitiva e ajudará a entender a mensagem do terceiro anjo sobre a marca da besta. Bem-vindo ao guia rápido e direto sobre profecias bíblicas. Viaje pelo mundo comigo enquanto exploramos juntos profecias transformadoras da vida, vindas da Santa Palavra de Deus. Olá novamente, bem-vindo ao guia rápido e direto sobre profecias bíblicas. Aqui é Michael Dance, da Adventist World Radio. Hoje estamos na Bósnia e Herzegovina, que é um país báltico fazendo fronteira com a Croácia, Sérvia e Montenegro. O nome Bósnia vem de uma palavra indo-europeia que significa água, e o país é repleto dela. Cachoeiras, rios, lagos. A Bósnia e Herzegovina foi apelidada de terra em forma de coração, porque se você usar um pouco de imaginação, o país realmente parece um coração. Na década de 1990, a Bósnia e Herzegovina se envolveu em uma guerra terrível com seus vizinhos, e até hoje existem cerca de 200 mil minas terrestres ativas ainda esperando para serem encontradas e removidas desse terreno lindo, mas montanhoso. Para evitar as minas terrestres do diabo, estamos estudando juntos o livro do Apocalipse. E no nosso último episódio, vimos que Babilônia, de acordo com Apocalipse 17, é representada como uma mulher imoral sentada sobre uma besta blasfema com 7 cabeças e 10 chifres. Também vimos que essa besta que a sustenta é a mesma besta descrita em Daniel 7, e identificada como a Roma Antiga, para entendermos ainda melhor a identidade da Babilônia. Vamos olhar rapidinho para os 10 chifres dessa grande besta que a protege e sustenta. De acordo com Daniel 7:24, os 10 chifres representam 10 reis que surgirão desse reino. Daniel 7:24. Pelos livros de história, sabemos que as 10 tribos bárbaras que dividiram Roma em 467 d.C. são os francos, os alamanos, os lombardos, os ostrogodos, os érulos, os burgúndios, os anglo-saxões, os suevos, os visigodos e os vândalos. Essa besta que apoia a Babilônia é mais que um império político. A Bíblia diz que ela era diferente das bestas anteriores. Daniel 7:7. Como era diferente? Os versículos seguintes nos dizem: enquanto eu contemplava os chifres, eis que outro chifre, um chifre pequeno, surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes diante dele. E eis que esse chifre possuía olhos como os de um homem, e uma boca que proferia grandes arrogância. Daniel 7:8. Esse chifre pequeno é interessante. Ele é diferente de todos os outros e é a chave para toda a profecia e para identificar e entender a Babilônia. Para começar, ele tinha olhos de homem. O olho, nas escrituras, simboliza inteligência ou sabedoria humana, e as grandes arrogâncias eram, como veremos, blasfêmias contra Deus. Mas primeiro, precisamos identificar esse poder do chifre pequeno. Para isso, vamos fazer uma lista de pistas. Até agora, sabemos que, assim como os 10 chifres, ele surgiu de Roma. Sabemos que começou como um pequeno reino que ascendeu após os outros. Por volta de 476 d.C., quando Roma caiu, ele destruiu 3 das 10 tribos em sua ascensão. Foram arrancados pela raiz. E que ele era diferente dos outros porque tinha olhos e uma boca. Veja também Daniel 7:24. Daniel continua descrevendo esse chifre pequeno. Ele falará contra o Altíssimo e irá desgastar os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Neste breve trecho encontramos mais 4 pistas. Ele fala contra Deus, persegue o seu povo, tenta mudar os tempos e a lei, e terá sucesso em sua campanha contra Deus. Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos olhar primeiro para essa última pista, porque ela nos dá o tempo exato, você e a duração do poder da besta. Na profecia bíblica, um tempo simboliza um ano. Tempos, no plural, são 2 anos, e metade de um tempo, meio. Juntos, um tempo, tempos e metade de um tempo somam 3 anos e meio. A besta da meretriz em Apocalipse 13 equivale à besta de Daniel 7. Ela também tinha uma boca, falando palavras arrogantes e blasfêmias, Apocalipse 13:5, e autoridade para agir contra Deus e seu povo por 42 meses. 42 meses correspondem a 3 anos e meio. Essas profecias são idênticas.
Na profecia bíblica, um dia simbólico equivale a um ano. Veja Ezequiel 4, 5 e 6 e Daniel 9, 24 a 27. Então precisamos converter 42 meses em dias. Os antigos usavam meses simplificados de 30 dias. Portanto, 42 meses vezes 30 dias por mês são 1.260 dias proféticos, ou 1.260 anos literais. Veja Apocalipse 11, 2 e 3. Viu esses cálculos rápido, então pode conferir a conta. Então, esta é a nossa pista final para a identidade do pequeno chifre. Ele terá autoridade para agir por 1.260 anos. Com isso em mente, podemos encontrar um poder que se encaixa em todas essas características e que surgiu exatamente no lugar e no tempo previsto pelo período de tempo exato? Sim, conseguindo. Foi a igreja cristã romana primitiva. Essa igreja foi simbolizada por Tiatira, em Apocalipse 3. Ela surgiu de Roma, começou pequena, mas ficou mais forte quando o imperador Constantino declarou sua conversão ao cristianismo. Mas ela não tinha poder civil até depois do colapso de Roma Ocidental, quando o imperador Justiniano entregou o controle do reino ocidental ao bispo de Roma em 533. 3 das 10 tribos da Europa Ocidental se recusaram a aceitar o bispo de Roma como seu líder e foram posteriormente destruídas pelos exércitos de Justiniano. Os Rorileus em 493, os Vândalos em 534 e os Ostrogodos em 538 d.C. A Igreja Romana removeu 3 dos 10 chifres para consolidar seu poder, como a Bíblia previu. E a nossa próxima pista? O pequeno chifre, na Idade das Trevas, era diferente dos outros 10? Sim, era. Todos os reinos dos 10 chifres eram apenas poderes civis, mas a Roma papal era um poder civil e religioso. Aqui vemos uma mistura imoral entre igreja e Estado. Isso, como a história já demonstrou repetidas vezes, é algo muito perigoso. Logo, os papas romanos começaram a fazer afirmações blasfemas como "Nós ocupamos neste mundo o lugar do Deus Todo-Poderoso". Cartas encíclicas do Papa Leão XIII, página 304. Eu sou tudo em todos e acima de todos, de modo que Deus mesmo e eu, vigário de Deus, temos um só consistório. E eu sou capaz de fazer quase tudo o que Deus pode fazer. Sendo tanto um poder civil quanto religioso, o povo de Roma rapidamente começou a perseguir pessoas por motivos religiosos. De acordo com a lei da igreja, a igreja pode, por direito divino, confiscar os bens dos hereges, prender suas pessoas e condená-los às chamas. E não demorou muito para que a igreja reivindicasse a autoridade para mudar tempos e leis. O Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar de todas as coisas, até mesmo dos preceitos de Cristo. Dicionário Eclesiástico de Ferrari. Cada uma das coisas que Deus previu que aconteceriam com a igreja infiel realmente aconteceu ao pé da letra. E quanto à profecia do tempo, a igreja exerceu sua autoridade blasfema e perseguidora por 1.260 anos? Sim, o bispo de Roma consolidou o poder após a destruição dos ostrogodos em 538 d.C. 1.260 anos depois, chegamos ao ano de 1798 d.C. Em fevereiro de 1798, o general Berthier de Napoleão exilou o Papa Pio VI. Desde então, a Roma papal não recuperou seu antigo poder. Mas Apocalipse 13:3 diz que essa ferida é temporária. A ferida mortal será curada. E esse processo está acontecendo enquanto falamos. O poder de Roma papal está aumentando constantemente, e ela, mais uma vez, continuará com seu propósito de perseguir a Igreja pura de Deus. Depois de estudar essas profecias, não temos dificuldade em responder a nossa pergunta original. O que é Babilônia? Babilônia é a mulher imoral, apoiada pela besta de 10 chifres. Ela é a igreja romana infiel, apoiada e protegida por Roma papal. É a igreja que blasfemou contra Deus, ao afirmar ser Deus na terra e perdoar pecado. É a igreja que perseguiu o verdadeiro povo de Deus durante centenas de anos da Idade das Trevas. E é a igreja que até tentou mudar a lei de Deus, deixando de lado o mandamento do sábado e ordenando a adoração do domingo em seu lugar. Meu amigo, deixe-me dizer de forma clara e inequívoca que acredito que há muitas pessoas cristãs maravilhosas e sinceras na Igreja Católica Romana hoje. A Bíblia não fala contra essas pessoas, mas ela adverte contra o sistema religioso infiel que elas seguem. E a Igreja Romana não é a única igreja que tem sido infiel a Deus e desobedecido aos seus mandamentos.
Muitas das igrejas cristãs protestantes que saíram da Babilônia ainda estão manchadas por essas doutrinas pagãs que entraram na igreja durante a Idade das Trevas. Como veremos na próxima vez, Deus chama seu povo dos últimos tempos para sair das igrejas infiéis e entrar em sua verdadeira igreja. Essa é a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14. Caiu a grande Babilônia, aquela que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição.